Eu já... Agora sim, começou a gravação. Então, mais uma vez, boa tarde aí a todos, tá bom? Pedindo novamente a gentileza, se alguém abrir o microfone para perguntas, respostas e etc., a gente vai direcionar no final, tá ok? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Caio, sou diretor comercial da Viva 4 Empreendimentos, e o nosso intuito aqui é sempre facilitar o lado de vocês, né? Levar informação, levar material, levar principalmente um bom produto, uma excelente localização, um bom lançamento, para que todos realmente consigam converter isso em resultado, em vendas, money, tá bom? E, meus caros, todos aqui já sabem, né? A pré-venda do Gaivotas 4 abriu, dia 7 de abril, né? Teve alguns parceiros imobiliários que ingressaram no início, e depois a gente foi abrindo para outros demais aí da região norte de Florianópolis. Então, lembrando sempre, né? Se você está entrando agora como um parceiro da Viva 4, pegou uma tabela ali com mais de 70% das cotas já comercializadas, não fique triste. Ainda tem cotas a comercializar, temos lá no Santa 4 e no Barra 4 também. Então, quanto mais você fizer parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho, das vendas, das reservas e tudo mais, realmente mais a gente vai estar próximo para estar podendo fazer um trabalho juntos aí nos próximos empreendimentos, né, nos próximos lançamentos. Então, eu sempre falo, né, é um trabalho que você planta agora, só que muita gente às vezes quer colher amanhã. Não é bem assim. A gente tem um tempo, um prazo aí para que a gente respeite o processo. Mas eu encorajo você, realmente começa a trabalhar os nossos produtos. Como eu falei aqui, a gente está falando do Gaivotas, você é da região norte, mas tendo investidores para a região central de Florianópolis, estúdios, lofts, a gente lançou o Santa 4 em março. E também o Barra 4, que é o nosso xodó, nosso home club na Barra da Lagoa, que fica a 300 metros da praia. Que inclusive nós temos novidades, né? A gente aceita ali 50% do saldo do Barra 4 para a pessoa poder pagar só após da entrega da obra. Então, quem quiser saber mais informações sobre esse detalhe do Barra 4, de pagar 50% após a obra concluída, me chama, tá? Que eu explico para você exatamente como funciona. Então, dito isso, pessoal, as perguntas, né, conforme eu falei, respostas serão no final. Vou abrir aqui para vocês de primeira mão, não foi enviado para nenhum corretor imobiliário, etc. O book do Gaivotas você está recebendo agora. Claro que a gente, como foi uma pré-venda, foi tudo muito rápido, a gente não tinha o material todo pronto, acabou que a gente também não tinha o book, mas a gente realmente fez o trabalho de fazer esse book justamente para que você possa estar trabalhando as outras unidades, que fique realmente o processo todo concluído por um completo, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o book do nosso Gaivotas 4. Uma imagem aqui do prédio. Lembrando que, né, Caio, eu quero as imagens para poder fazer patrocinado e tudo mais. Tem lá no link do Drive. Inclusive, as imagens da face, da vista que vou mostrar para vocês, subi há pouco também agora ali no Drive. Aqui alguns dos números da Viva 4, que é muito importante para você poder trazer para os seus investidores. Lembrando que se você for comparar isso aqui com os últimos books lá do empreendimento Santa 4 que a gente lançou, já vai ter números diferentes. Por quê? Porque foram atualizados. Agora são 13 empreendimentos administrados pelos seus gestores. Então, gente, não é uma administradora que começou ontem, né, que tem 1 ano, 2 anos de mercado. Nós estamos falando aí de 21 anos de experiência no mercado a preço de custo, de gestão de obras a preço de custo. Seu Orlando começou lá em 2004. Depois ingressou com ele junto o seu Carlos e o Roberto Rita está na sequência. Por mais que o CNPJ da Viva 4 nasceu em 2017, a experiência deles no setor já é de 21 anos na questão de obras a preço de custo. Então, isso é importante ressaltar. São 328 unidades entregues aos sócios cotistas, mais de 50 mil metros quadrados construído, entregue também, 26 mil metros quadrados em andamento, que é o Pio 4, né, que já foi todo vendido no Córrego Grande, e também o Barra 4 Clube Residência, lá na Barra da Lagoa, que tem as cotas que eu comentei para vocês. São 21 mil metros quadrados em aprovação na prefeitura para iniciar, tá bom? Mais de 200 milhões. Estou com um pouquinho de dor de garganta. Peço desculpas, mas vamos lá. São mais de 200 milhões de investidores, né, que já foi investido em cotas nos últimos 7 lançamentos que a Viva 4 teve, só nos últimos 7. Então, conforme eu falei, não é uma empresa que começou ontem, tem lastro aí no mercado.
Esses são os sócios gestores. Então, eu sempre encorajo você a conhecer um pouco mais. Lá no final dessa apresentação, no book, tem um vídeo que você clicando ali, você consegue ver o depoimento dos sócios. Então, às vezes, tem um investidor, a gente sabe que o principal que o investidor compra no início é segurança, né? Então, ele, às vezes, claro que ele quer rentabilidade, mas primeiro ele quer saber se o dinheiro dele volta. Então, ele precisa saber não só o CNPJ da empresa, mas quem são os CPFs, quem são os gestores por trás dessa empresa, que realmente estão garantindo a idoneidade do negócio, porque não é o CNPJ, tem pessoas por trás, então são pessoas, a idoneidade deles, que realmente vai fazer com que a empresa seja uma empresa idônea. Então, pesquisa, sim, CPF, CNPJ da empresa, do seu Orlando, do seu Roberto e do seu Carlos também. Aqui também tem um pouco do know-how deles. Outra imagem aqui do prédio que vocês têm, do Gaivotas 4, conforme, né, todo mundo sabe, frente, mar, pé na areia. Então, esse é realmente um grande atributo, né, do lançamento aí, do caso do Gaivotas 4. Lembrando que, né, não teremos mais lançamento. A gente pretendia lançar ainda meados desse mês, mas não teremos mais lançamentos, né, devido aí à quantidade de cotas apenas que vai ter. Então, a gente está deixando com que vocês realmente possam trabalhar todas as cotas remanescentes ali. Aqui estão alguns dos destaques que eu vou trazer para vocês do empreendimento aqui do Santa 4. Então, conforme eu falei, pé na areia, a academia, gente, vista mar. Então, olha só, ali aparece agora numa imagem atualizada, ó, ali é a academia. Então, poxa, é maravilhoso, né? Tem uma academia ali com uma vista do Mar dos Ingleses. E uma outra questão que a gente sempre ressalta, ingleses, área norte dos ingleses, né? Uma área, querendo ou não, é uma zona ali mais privilegiada do bairro. Eu já ia falar até da cidade, né? Porque o inglês é como se fosse uma cidade dentro de Florianópolis. Tem 2 espaços gourmet lá na cobertura. Na planta, hoje, que a gente disponibilizou lá no Drive das plantas humanizadas, você consegue acessar também a imagem da cobertura. Até eu tenho que conferir aqui se o pessoal já subiu a imagem da humanizada, já está lá também. Mas assim que for atualizando, eu vou comunicando vocês. Uma ampla piscina, vai aparecer numa outra imagem aqui na sequência também, ali no térreo. 2 churrasqueiras na área da piscina, a área de lazer no térreo e também na cobertura, né? Churrasqueira na área gourmet, térreo aberto com área gourmet lá na cobertura, sala de playground lá no salão gourmet também na cobertura, lojas comerciais frente rua, 2 elevadores, bicicletário que fica nas garagens, unidades com área aberta descoberta, que ainda acredito que temos disponíveis ali na tabela, que são as unidades que aparecem ali no 4º pavimento, que no caso seriam as unidades 200, né, 200 e pouquinho, 201, 202. Essas unidades, algumas delas ali do 4º pavimento, elas têm essa área externa, que a gente chama de área aberta descoberta. Infraestrutura para ar-condicionado, fechadura eletrônica nas unidades e também na área de uso comum. Então, sempre realmente trazendo também modernidade aí para o empreendimento em si. A imagem da piscina, conforme eu falei para vocês, então a piscina lá no térreo, ali do ladinho já da faixa de areia e também aparecendo ali a academia. Aqui a localização, o mapa, é muito importante, né? A gente busca, claro, um layout bacana, atraente, para a pessoa se localizar um pouquinho melhor. Deixa eu trazer o mouse para cá. E a geral dos ingleses, então tá pegando aqui a tinta, a canetinha temporária só um pouquinho. Agora saiu a minha caneta temporária aqui, não sei porquê. Só um pouquinho. Então, assim, a pessoa quando clica aqui no mapa, ela cai diretamente no pino em frente ao terreno. Então, ela já vai conseguir se localizar pelo Google Maps. Mas ali está a Rua das Gaivotas e o ícone acima com a localização do empreendimento, conforme está aparecendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui isso. A localização do terreno, lá na Gaivotas, fica ali ao lado do Hotel Slaviero. Apartamentos, conforme vocês já viram ali na tabela, de 1 dormitório, apartamentos estúdios e também apartamentos 2 dormitórios. Aqui a gente colocou apenas 3, tá? Layout da planta humanizada dos apartamentos.
Dos apartamentos 2 dormitórios, a gente só colocou os layouts dos apartamentos 2 dormitórios que tem nas laterais, que também tem vista mar, mas que não são os apartamentos de frente no mar, no caso, né? Então, aqui o layout do apartamento 2 dormitórios, a pessoa consegue estar visualizando ali como que se reparte ali, né? Se divide os cômodos do 2 dormitórios. E algumas questões aqui. Eu até tenho que conferir aqui, mas eu acho que a pessoa errou em algumas informações ali de suítes ainda. Mas a gente, antes de compartilhar com vocês, a gente vai dar uma última revisada que eu estou olhando aqui. Banheiro social, sala e cozinha integrada. Os apartamentos 2 dormitórios, eles têm preferência para aquisição de vagas. Então, quando você olhar ali na tabela o valor da unidade, que é o valor só da cota, né, daquele apartamento, e não necessariamente é o valor da garagem incluso. Então, sempre tem que somar com o valor da garagem que está lá na aba de garagens. A diferença é que o 2 dormitórios já consegue estar reservando e adquirindo com garagem. No apartamento 1 e 2 dormitórios, por enquanto, a gente não pode estar comercializando nenhum com garagem, porque a gente segurou todo o pavimento térreo das garagens ali, tirando ali uma ou duas vagas só que teve que ser vendida no início, mas a gente está segurando essas vagas para que a gente tenha retorno de algumas respostas ali da prefeitura em relação à parte do térreo, se vai ter a opção de ter mais lojas ou não. Consequentemente, se tiver mais lojas, vai diminuir a quantidade de vagas. Se diminuir a quantidade de vaga, a gente não pode estar passando essas cotas de vagas à frente. Consequentemente, a gente está segurando isso. Caio, até quando eu vou ter essa informação? A gente busca ter essa informação até julho, tá bom? Claro que até julho já vai estar tudo vendido. Então, mas se o meu investidor aqui adquirir de um dormitório, como que ele vai ter a garantia, se ele vai ter a vaga ou não? Não, ele não tem a garantia. Mas a gente vai pegar todas as vagas disponíveis, que vão girar ali em torno, possivelmente, varia, né? Se a gente vai conseguir aprovar mais pavimentos ou não, que também tem essa questão, e que isso vai bloquear ou não mais vagas que a gente já deixou ali separadas também na tabela. Mas pode ter ali 20 e poucas ou 30 e poucas vagas ainda para a gente poder repassar para os apartamentos para os cotistas, né, de apartamentos que não adquiriram vaga. Quais os critérios que a gente vai utilizar para isso? Ainda serão definidos, né? Para saber se vai ser pelo tamanho do apartamento, pela ordem de chegada, pelo valor e etc. Então, a questão é a preferência de vagas. Inclusive, sim, tem aqui a preferência para aquisição de vagas. A pessoa que onde fez teve um equívoco aqui nesse layout que eu vou solicitar a alteração. Continuando, opa, saiu aqui do book, que eu cliquei ali em cima. Cara, é só clicar, isso que é o problema. Deu, deixa eu assim, fechou. Os estúdios tem de 29 a 32 metros quadrados. Ali os outros acima acabei não comentando da metragem, né? Mas os apartamentos com dormitórios variam aí de 47 a 60 e os de 2 dormitórios de 77 a 84. Os estúdios, todos os finais também aparecem ali, pessoal. Ambientes integrados, área de serviço e área social também nos estúdios. Esta é a vista lateral dos apartamentos. Então, por isso que eu sempre estou frisando para o pessoal, principalmente gente que está querendo muito reservar ainda, pegar unidades frente-mar, que não tem, né? Ali 2 dormitórios no caso, mas tem 2 dormitórios nas laterais. Essa é a vista que a pessoa vai ter na varanda dela. Então, assim, querendo ou não, é uma vista maravilhosa de frente-mar. Ali, a partir do 5º pavimento, que está na tabela, da unidade 300 e pouco, já está acima do nível ali do eslavieiro. Então, já pega uma vista mais livre. E do outro lado, que é o lado sudeste, já fica bem mais tranquilo, né? Porque aquele condomínio que tem do lado, é um condomínio ali de 2 pavimentos, já fica mais bacana. Essa é a vista do final 6, bem próximo ali, o final 6, não, 16, 6 e 16. Essa é a do 6, tá certo? Essa varanda é a do 6, não vai. A do 16 seria um estúdio que estaria um pouco antes aqui dessa mulher que aparece aí na imagem. Face leste, agora tem aqui as vistas, a gente deixou aqui separadinho para vocês. Então, das unidades 01 a 04, frente mar. Lembrando que 01 também pega a vista noroeste, né? As janelas ali, que é o sol da tarde. E a 04 pega a vista também da face sudeste, que seria da 05 em diante. Então, lembrando que essas unidades de canto pegam mais vistas que as outras, né? Então, sudeste que está aqui, ó, sol da manhã, finais 05, 7, 9 e 10. Daí a pessoa fala, eu queria ter vista mar. Tá aí, ó. Essa é a vista de um apartamento na lateral. Seja ele de um dormitório, seja ele
de 2 dormitórios. Ah, eu queria no noroeste, qual é a vista? Aqui, por exemplo, nesse slide aqui, nós estamos no 8º andar, tá? Então, só para ter uma noção. Caio, eu quero aqui, estou com o investidor e ele quer a imagem do 306, do 406, né? Vista noroeste, por exemplo. Eu vou e mando a imagem para ele separadamente. A gente não vai botar de todos os andares aqui no book, porque vai poluir daí a quantidade de informação no book. Face oeste, que é virado para a rua, também pega o sol da tarde, o pôr do sol. Lembrando que a unidade de canto, né, que ela consegue pegar ainda mais amplitude. No caso seria a 10 e a 15, que também pega essa vista para frente da rua também. Previsão de cronograma. Muitas pessoas ainda não... A gente acabou não falando tanto sobre isso, né, porque não foi formalizada essa informação, não foi passada essa informação assim dessa forma no book. Mas o que eu posso dizer para vocês? Em julho do ano passado foi a aquisição do terreno. Deixa eu ver se aparece aqui a canetinha para mim agora ainda. Que pena. Não aparece aqui ainda. Para eu poder riscar. Mas, começando aqui da primeira bolinha. 2024, aquisição do terreno. 2025, abertura da pré-venda. Abril, no caso. Julho de 2025, protocolo na prefeitura. Caio, o projeto não está aprovado ainda? Não fizemos nenhum protocolo. Mas e a questão de projeto que vocês estão projetando? Vamos lembrar agora, né? Quem está desenvolvendo esse projeto é a Mantovani Rita. Roberto Rita, que também é sócio proprietário da Viva 4. São 44 anos de experiência, 44 anos desenhando, projetando projetos aqui em Florianópolis. Então, tem toda uma equipe que fica munida com as informações, com as leis, e tudo que a gente projetou hoje está de acordo com a lei. Conforme eu falei para vocês, porque julho, a gente está aguardando mais algumas informações da prefeitura. Se a gente conseguir, ali através da lei da fruição, autorização para colocar lojas lá no térreo, na lateral, e também, no caso, principalmente, ter aquele acesso lá da rua até a praia, pela lateral do prédio, a gente pode ter a possibilidade de conseguir até 2 pavimentos a mais. Então, isso seria ótimo também para vocês, corretores, que teriam a possibilidade de pegar um empreendimento ali na frente já todo vendido, terreno pago, quitado, etc., e ofertar apartamentos 2 dormitórios frente mar, apartamentos 1 dormitórios e estúdios também. Então, isso até julho a gente vai ter essa informação, por isso que o protocolo da prefeitura será em julho, ok? Só que sim, o que a gente está projetando até hoje está dentro da lei. Caio, qual seria a estimativa de aprovação do projeto e alvará de construção? A gente jogou lá para frente, segundo semestre de 2026, ok? Segundo semestre de 2026, mas, Caio, e pode ser aprovado antes? Pode. Eu até imagino que seja, sinceramente, porque protocolo de julho, rodando bonitinho esse projeto, quem que duvida disso já ser aprovado no primeiro semestre? Começou, foi aprovado, indiferente, sendo no primeiro ou no segundo, que é uma estimativa, lembrando sempre, né? A pessoa que ela não está adquirindo um imóvel na planta ou está comprando, né, um imóvel em corporação imobiliária, não existe isso, ela tá se tornando um associado, ela está entrando dentro de uma associação civil, onde ela está fazendo parte do business, do negócio. Então, ou seja, ela está ali, se começar antes, amém, se começar depois, ela está dentro do mesmo barco. Então, ou seja, a nossa estimativa, que a gente já jogou no cenário já realista para pessimista, digamos assim, seria segundo semestre de 2026. Independente disso, teve a aprovação do alvará, a liberação do alvará de construção, 30 dias inicia a obra. Iniciando o segundo semestre de 2026, quando é que é a entrega? Segundo semestre de 2029. Essa seria a entrega do Gaivotas 4. Durante isso, são 36 meses de obra, onde um investidor recebe bonitinho ali atividades construtivas, relatórios de acompanhamento físico e financeiro da obra, tudo auditado com o Conselho Fiscal, que é eleito pelos próprios cotistas associados da Associação Civil Gaivotas 4. Que, inclusive, ele mesmo, né, o teu investidor, pode estar se candidatando a fazer parte do conselho. Então, a gente tem um processo de auditoria aqui muito rigoroso. Tem a área do investidor, que o próprio investidor associado consegue estar acompanhando o andamento de obra, recebendo esses informes, tudo bonitinho. 6 meses finais para a liberação, né, de habites, entrega das chaves, certidão negativa, averbação, constituição de condomínio, individualização de matrícula. Aí sim ele recebe a matrícula no nome dele.
Lembrando que, entrando com a solicitação lá na prefeitura de isenção do ITBI, porque a cota já está em nome dele, indo a matrícula para o nome dele, pode solicitar essa isenção do ITBI. Então, ele já vai estar economizando aí 2% sobre o valor final da cota que tiver no momento. Deixa eu continuar aqui. As plantas disponíveis. Então, esse é o slide que a pessoa clicando, ela vai ser direcionada lá para o Drive, onde ele vai ter acesso às plantas, bem como a tabela também e demais documentos. Aqui tem a imagem do prédio olhando da rua. Então, as 3 salas, a sobreloja que tem nas próprias salas, né? O escritório da empresa, aqui no bairro Agronômica, em Florianópolis. As mídias, bem importante ali, clicar ali, poder acompanhar o trabalho da empresa, o site também, para poder verificar todos os empreendimentos, a pessoa clicando, né, em um desses smartphones ali no tablet, ela tem acesso a essas informações. No próprio vídeo que eu comentei, que é o depoimento dos sócios, e também um vídeo que a gente está usando agora como institucional, porque aparece ali números da FIFA 4, aparece informações ali de detalhes de acabamentos de empreendimentos. Ali ele acaba comentando do lançamento do Santa 4, mas é porque a gente, com o intuito de botar esse vídeo no book justamente para que as pessoas tenham acesso ao know-how da empresa, né? E se caso, né, ela não tiver interesse no Gaivotas, ela pode estar se interessando em outros empreendimentos da Viva 4. Pronto, esse é o último slide. Deixa eu parar aqui a apresentação, por enquanto. Temos aí 36 pessoas. Eu vou abrir para perguntas, mas eu vou pedir que levante a mão, tá bom? Tem uma mãozinha aqui abaixo na tela de você. Você pode clicar ali que já entra na fila aqui e eu vou estar respondendo as perguntas de vocês. Aproveita que agora é a hora. A da Cássia, que comentou durante a reunião ali, quando eu estava na imagem, final 6 ali eu já respondi, né? A posição... É isso, seria uma posição noroeste, no caso. Final 6 é a posição noroeste, tá bom, Cássia? Eu vou... Pessoal, se ninguém tiver dúvida, deixa eu abrir para vocês aqui, compartilhar a tela. Por exemplo, minha própria tela aqui, que seria isso aqui, Santa 4, Gaivotas, imagem dos prédios aqui. Estou compartilhando aqui o Drive, que eu tenho a divulgação com vocês. Caio, como que eu faço a reserva e tudo mais? A gente já tem orientações aqui nesse documento. Emissão de nota fiscal também. A tabela está aqui disponível. As plantas, eu comentei que coloquei as faces, né? Tá aparecendo, deixa eu ver, imagens do prédio. Tá aparecendo aqui, ó, faces e vistas. Então, aquelas faces que estão ali no Drive, estão aqui a imagem em alta resolução para vocês poderem visualizar. As humanizadas estão aqui também. Ah, Caio, eu quero ver como ficou a humanizada né, do pavimento inteiro. Está aqui disponível. Outra, imagens do prédio, para você poder fazer criativos e tudo mais, estão aqui disponíveis em alta resolução também. Documentos, memorial descritivo, modelo de ingresso do cotista, quando ele ingressa na sociedade, Caio, como que funciona isso exatamente, como que se dão essas cláusulas. Então, está tudo descrito. Então, quando você for efetuar a reserva, já estiver conversando com a pessoa, ela estiver pensando, às vezes até antes dela efetuar a reserva, já mostrem para ele a minuta, já peça para ele analisar, para que a gente não faça um contrato e esse contrato vá em vão, tá bom? Demais certidões, viabilidade de construção, contrato social. Aqui no contrato social, vocês vão ver ainda que aparece como SPE, tá? Mas a gente já está com a alteração do contrato social no cartório de SPE para a Associação Civil Gaivotas 4, tá bom? Só está terminando alguns ajustes para ser emitido e a gente colocar esse documento ali no Drive também para vocês. A tabela, todo mundo já viu, todo mundo já sabe como é que é a tabela, e eu vou deixar aqui aberto aí para as perguntas mais uma vez aí para vocês poderem tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Se ninguém realmente tiver interesse em levantar a mãozinha, eu vou encerrar aqui a call. Opa, a Raquel Bremer. Pode falar, Raquel. Oi, tudo bem? Olá, querida. Esse book vai ficar disponível ali no Drive? Ainda não está, né? Vai ficar disponível no Drive, mas eu vou disparar no WhatsApp ali para vocês, mas eu vou fazer essas correções que identificamos agora aqui novamente. Engraçado, a gente vê 10 vezes, né? Quando a gente está apresentando, a gente vê outra coisa que a gente não viu. Então, eu acabei identificando que eu vou pedir para alterar. Tá bom, obrigada. Por nada, de Espanha.
Pessoal, é isso aí então, tá bom? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Vamos para cima, liquidar o Gaivotas 4. E conforme eu falei, temos aí maravilhosos empreendimentos, lançamentos que fizemos aí recentemente, o Santa 4 e o Barra 4, que com certeza são cotas, né? São produtos aí que vai brilhar muito os olhos dos investidores de vocês. Então, conforme eu falei lá no início, acreditem na gente, a gente está acreditando em vocês, trazendo vocês para o game, para o mercado, para a gente trabalhar junto, porque eu tenho certeza que próximos lançamentos, quem mais estiver trabalhando junto conosco hoje, vai ter o privilégio de poder ganhar talvez uma semana, 2 semanas, alguns dias, para trabalhar antes do mercado todo, né? Inclusive, a gente nem abriu esse empreendimento para todo o mercado, está mais para o pessoal aí dos ingleses. Então, aproveitem a oportunidade de poder trabalhar agora. E conforme eu falei, a VA4 não ela só já é uma empresa que tem alguns anos e também bastante tempo de experiência dos gestores, mas são negócios que a gente está fazendo agora não para 2, 3 anos, mas para décadas. Então, consequentemente, você vai estar colhendo os frutos ali na frente, sim, se a gente vier a estar começando a trabalhar juntos agora. Contem comigo para várias informações, para reuniões de fechamento, tá? Quero fazer uma observação aqui. Façam uma reunião com investidores, reunião seja presencial, online. Online, claro, vai facilitar bastante aí para que eu consiga atender mais pessoas, mas sempre o corretor apresenta, mostra o produto, né? Porque justamente essa call aqui ficou gravada, depois eu passo para vocês, mas serve para vocês poderem treinar, fazer a apresentação ali e me usar como fechamento, para falar da VA4, para falar um pouco de rentabilidade, para falar um pouco do mercado, para falar um pouco digamos, das garantias do lastro da empresa, consequentemente trazendo mais segurança para o teu investidor poder tomar a decisão. Tá ok? Então, eu deixo aqui a minha agenda aberta também para a gente poder encaixar aí horários e fazer reunião e estar maximizando aí o resultado de todo mundo. Tá bom? Um abraço, boa tarde aí para vocês, boa semana para nós. Valeu. Ok, obrigado. Obrigado também, pessoal. E parabéns aí pela presença de todos.